muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Então, buenas vou falar tardes em a todos y português, como todas. da Entonces última voy a vez. hablar en Espero portugués que igual que la vocês última tenham vez. conseguido Espero acompanhar que a hayan tradução dos logrado hacer el colegas que têm seguimiento feito con la essa interpretación de interpretação. las colegas E que hoje nós estoy vamos segura que han hecho retomar una como nós excelente havíamos interpretación. combinado Y hoy día na vamos a segunda retomar, parte ya como dessa habíamos aula. quedado, la segunda E parte eu quero de só esta lembrar clase. aquilo que é Me importante gustaría vocês sempre recordarles lo terem que em es mente. A importante que consideremos financiarização é uma siempre. mudança La no regime de financiarización es un acumulação cambio en el régimen de capitalista acumulación sob o capitalista neoliberalismo, que é uma nova bajo el etapa neoliberalismo, que es una do nueva capitalismo, etapa del e esse capitalismo, regime de y ese acumulação se régimen de caracteriza acumulación se por caracteriza fazer com que os por rendimentos hacer que derivados dos los direitos de ingresos derivados propriedade de los derechos de passem a propiedad suplantar, a ser mais pasen a importantes que os ser rendimentos más derivados importantes da que los produção. ingresos Da derivados de la mesma maneira, as producción. empresas não Igualmente, las financeiras, que elas empresas no produzem, financieras, elas las que começam producen, a obter empiezan mais a lucros com obtener as suas más aplicações ganancias con financeiras, sus em aplicaciones lugar financieras de en lugar ter lucros de tener através da ganancias produção, que a é sempre través de muito la mais incerto, producción, que porque depende da siempre es conjuntura, mucho más depende ejercida, do ya que comércio depende también de la internacional, coyuntura depende del da taxa comercio de câmbio, internacional, depende da del taxa de tipo de juros, né? cambio, de la E tasa também de as famílias, interés. elas Y passam también a las fazer familias. Las parte familias desse empiezan a circuito formar parte de financeiro este através círculo também financiero de a uma través substituição de una daquilo que era provisão sustitución pública, de lo que que era pode muitas vezes, la inclusive, ser provisión feita por pública. Muchas entidades veces privadas, también se hace a sem fins través de lucrativos, sem entidades fins tribunales lucrativos, mas con o entidades sin que fines lucrativos, trabalham pero son sob a entidades que gestão do Estado trabajan e, sobre portanto, la gestión del oferecem uma série Estado de y por lo tanto serviços, produtos ofrecen que a una gente serie sempre de considerou servicios y públicos. de E agora o que productos a que gente siempre vê consideramos é cada públicos vez y mais ahora lo que uma vemos transição es para una a esfera transición financeira, hacia la esfera com mudanças financiera na con forma de produção de cambios en la serviços públicos forma e no de processo de suministro de endividamento servicios das públicos y famílias. también en el proceso É de isso que nós vamos endeudamiento de falar las hoje. familias. Y Então, eso eu es sobre organizei lo que essa vamos a conversar apresentação hoy. da He seguinte organizado maneira, como mi vocês vão presentación ver. de la siguiente manera, como van a Ops, verlo ahora. não está passando. Espera aí. Ah, passou. Desculpem. Primeiro, Disculpen, nós vamos Pérez. falar um pouco Primero vamos a sobre as hablar un mudanças que vêm poco ocorrendo na sobre esfera los da reprodução cambios que social. hemos visto en la Depois, nós esfera vamos de falar de um reproducción fenômeno social. que é um Luego vamos a fenômeno hablar de un global, fenómeno que onde es un realmente o fenómeno que a gente vê mundial, donde lo que é um processo de vemos es un colateralização da proceso de política social. Eu vou colaterización de la explicar para política vocês o que é. social. Voy a Depois vamos hablarles sobre lo falar que es, da luego esfera da vamos a hablar educação, que eu de vou la tomar esfera um de la exemplo educación. muito Voy a específico tomar para un explicar o ejemplo que é a muy expresivo para financiarização, explicar lo olhando a que questão es das la universidades, do financiarización crédito estudantil. al lado de las Rapidamente universidades en falando da términos de saúde, crédito falando também da estudiantil. questão Vamos a hablar también de la das salud, de cooperativas, los que bonos, são de los emitidos nuevos pelos governos, títulos que que é um son emitidos recurso por de los gobiernos, que es endividamento un do recurso Estado de para endeudamiento poder del Estado renda, para né, e para poder obtener investir, ingresos y etc., también para poder buscando o invertir. enfraquecimiento do Muestra también financiamento público através do orçamento. E, debilitamiento finalmente, a gente del vai fechar presupuesto público y falando de finalmente algumas vamos a cerrar questões, y vamos a tá? discutir algo. Então, ¿Sí? falando da Bueno, questão das mudanças entonces, na esfera da sobre reprodução los cambios en social, la esfera eu de queria lembrar, reproducção não é, como é que a social, esfera quería da reprodução social recordarles é uma cómo coisa la esfera de essencialmente la feminina, né, reproducción das social mulheres. es E aí a exclusivamente gente tem todo femenina, aquele pertenece a setor las que mujeres abrange y lo todas as definimos como un atividades sector que que abarca a todas las reprodução de uma actividades que llevan a sociedade, la não reproducción de apenas una a reprodução sociedad, no das solamente la pessoas dessa reproducción de sociedade, las mas personas das en esa próprias sociedad, relações sino sociais también de nas las quais mismas essas relaciones pessoas estão sociales en situadas. las que Então, se não é só de sitúan consumo esas que a gente personas. fala, mas a gente Entonces, fala no de solamente todas as hablamos de formas de consumo, sino cuidados que también em hablamos de vários todas las estágios formas da de vida, cuidados en né? diferentes E como etapas a de la gente vida. sabe, as mulheres Y são como sabemos, majoritárias, las né, na mujeres esfera da son reprodução social. Tanto mayoritarias en la aquelas que esfera de dão na esfera reproducción, tanto doméstica, la que se cuidando da do a nivel mercantil, doméstico, cuidando no da casa, dos mercantil, afazeres domésticos cuida dos filhos, del das famílias, hogar, dos idosos, de como los na quehaceres esfera domésticos, de também los hijos, de la de familia, de serviços los remunerados, ancianos, na y educação, también na en la esfera de los saúde, servicios na questão do no hospital, remunerados nas en creches para as términos de salud, crianças, de tudo aquilo que é cuidados, atenção aos las indivíduos domésticos, guarderías às para los crianças niños, todo também lo que se são refiere a prioritários. la atención. Então, eu queria
isso aqui eu quero, desculpa, Entonces, está em inglês, les mas é pido só para disculpas, por lembrar favor, aquilo que esta disse parte que que está a en inglés, pero moderação solamente tem es para sido recordarles que cuando ela surge foi la pensada política como uma social forma en de el escolha, siglo se é XX, visualizar o se consumo pensó ao longo do como ciclo de una vida. Então, em manera momentos de de dificuldade, o Estado visualizar el agrava consumo a lo o largo del descrente, ciclo de vida. En reduzindo o risco, momentos de compartilhando o risco e dificultad, também atenuando e en que prevenindo el a pobreza. Estado estaba Então, vocês reduciendo olham aí, a el gente tem riesgo, um sistema compartiendo de el riesgo y proteção social, también lá onde eles foram previniendo el introduzidos, né? riesgo y la Mais do que nas pobreza. nossas sociedades aqui periféricas, Y eles conseguiram donde criar para se cada tuvo esta etapa da protección vida algum social tipo de en los países proteção. desarrollados, Então, para decidieron crianças crear tinha un os tipo de child protección. benefits, né, os Por benefícios ejemplo, los para a beneficios para família, los para as hijos, para crianças, las benefícios contra a familias, pobreza, tinha toda a questão da los creche, beneficios para da luchar educação contra la pública, né? pobreza. Aquí Depois también entran iniciou las também o acesso à guarderías, universidade la para salud gente, a pública, el formação acceso a la profissional. universidad, la formación Aí, quando você entra para a profesional. vida adulta, para a vida Cuando produtiva, ingresas a la vida você adulta, a começa a la vida contribuir para algum productiva, empiezas sistema, a né? contribuir De con un seguro social, sistema que de costuma seguro ser contributivo, real, que que permite normalmente você es a ter partir de acesso a um aportes para poder seguro-desemprego tener se acceso ficar a un desempregado, mas seguro de também desempleo outros tipos de si se benefícios, entra en el atividades, desempleo. benefícios También hay otros não tipos de beneficios, contributivos, como benefícios de beneficios que combate à no son pobreza, contributivos, como benefícios el sociais, beneficio você para la lucha enfrentar uma contra la situação pobreza, para enfrentar difícil, una situación mas durante esse difícil. período todo Pero você durante começa todo ese também periodo también se a empieza ganhar seus a tener derechos salários, a acesso a remuneración, a ajudas salario através do mínimo, acesso, por exemplo, à acceso a aquisição de uma moradia, que foi uma archivos, por luta ejemplo, da a la classe adquisición de trabalhadora, una né? De vivienda, que fue acesso una lucha de a la clase créditos trabajadora para que tener permitissem a acceso adquirir a sua casa, créditos porque que a les casa sempre foi permitieran um adquirir espaço, né, una de casa, ya que segurança la muito casa grande siempre para fue a un classe espacio de trabalhadora, seguridad ao muy mesmo grande para la tempo clase políticas de trabajadora y al mismo saúde tiempo e também políticas pouco de a pouco salud se y desenvolveu también poco a poco se que a gente desarrolló chama as mucho políticas lo para que aqueles llamamos grupos que têm políticas para los doenças grupos crônicas que ou tienen problemas enfermedades mais crónicas de o longo prazo, mas problemas de também largo políticas de segurança plazo, pero alimentar, e no también final das problemas de contas, seguridad alimentaria y política finalmente para social foi uma das los primeiras adultos coisas, né? mayores, Além do políticas seguro sociales acidente, foi como justamente a contribuição para seguro de os accidentes. sistemas de pensões e Y también fue aposentadorias. una contribución, así como los A sistemas de ideia da política pensiones social y de foi pensada jubilación. dessa Entonces, la idea de la maneira, política social se essencialmente pensó de esta financiada manera, através do orçamento do principalmente Estado. financiada a través del Esse é o presupuesto del modelo que a Estado. gente costumou Este estudar es como el o grande modelo modelo que de sistema de generalmente bem-estar estudiamos e que como el funcionou gran em algumas modelo economias del avançadas, estado del algumas bienestar economias y que avanzó europeias, né? en Que é algunas aquela coisa economías, de principalmente las expansão economías de europeas. Se grandes refiere al expansão do régimen capitalismo, fordista, la o expansión del capitalismo com peso, capitalismo, né, el na indústria capitalismo con un manufatureira, as peso en grandes la industria complementaridades entre economia e manufacturera, una sociedade, gran economia complementariedad fortemente entre la regulada, gasto economía y la social parte elevado, social, e una o modelo regulación é o fuerte, un Estado gasto social elevado y provedor, el né? modelo es Chamado un Estado Estado-bem-estar. proveedor. Acá E os dois hablamos pilares entonces é del o estado del progresso bienestar. Los dos pilares tecnológico e eran novas el progreso inovações técnico, tecnológico e institucionais de innovaciones reprodução. Isso é a institucionales en la grande esfera de la mudança. reproducción. As normas Este es el sociais gran mudam, cambio en las normas sociales. Las instituições normas sociales novas cambian porque se vão crean instituciones proteger os nuevas que van a trabalhadores, as proteger a mulheres, los as crianças, trabajadores, os a las idosos mujeres, e a los conseguir niños, a grande los adultos expansão mayores y fue un com periodo de vistas a gran ter uma sociedade expansión mais para homogênea, tener né? una sociedad Isso más ajudava também a homogénea, manter o porque eso plano también vigente de permitía tener el população mismo fordista, né? régimen de Com base na acumulación demanda fordista agregada e na con base en la estabilidade demanda econômica. agregada Quais y eram en os la estabilidad mecanismos para isso? económica. ¿Cuáles eran los Universalização do mecanismos acesso, para esto? La como uma universalización del resultado da própria acceso como un demografia, isso resultado de la aconteceu misma depois da Segunda Guerra democracia, y Mundial, eso ocurrió después de la Segunda desmercantilização do Guerra acesso à Mundial, saúde, à la moradia, desmercantilización mas, del acceso a la sobretudo, salud, também a um la vivienda, sistema pero tributário principalmente un sistema progressivo que tributario taxava altamente, progresivo né, a riqueza que individual. iba A a renda tributar individual, só para la lembrar riqueza vocês, os Estados individual. Unidos, Para a recordarles, limita los máxima, Estados né, Unidos, de imposto de la renda contribución chegava a máxima de impuesto de 85% renta do llegaba a produto nacional de 85% renda, para las para vocês personas de verem altos isso na época do ingresos, para Roosevelt, que né, para puedan vocês verlo. Esto en la entenderem como época era. de É Roosevelt y só para luego las mostrar cosas também que houve um cambiaron. grande Bueno, crescimento aquí das para transferências de mostrarles el renda gran nesses crecimiento países de las europeus transferencias em de ingresos 1910 en e los 80, países e foi isso europeos que desde mudou 1910 hasta completamente a dimensão 1980. da esfera da Esto cambió reprodução totalmente la social, dimensión de la onde a esfera de la presença do reproducción Estado, social, donde la por presencia del intermédio desses Estado
mercantilizados, desde los subsidiados pelo inicios Estado, passam a mercantilizados ser o subsidiados por el importantes. Estado, empiezan a tener una Nas creciente economias importancia. latino-americanas não foi En las tão assim, economías né? latinoamericanas no Tivemos ocurrió justamente aquilo que así a gente porque chama de también gordismo periférico, tuvimos não lo é? que Uma llamamos gordismo informalidade muito grande, periférico, o que a gente una chamava, né? Você formalidad lembra muy do Ailton grande, Pinto, nosso querido que Ailton Pinto, llamábamos da con CEPAL, en la que ele época falava del na nuestro querido heterogeneidade Aníbal estrutural. Pinto, Nós que nunca hablaba de conseguimos la superar o heterogeneidad contrário, né, y dos nunca países pudimos avançados. superar lo Nós temos uma contrario. grande En los informalidade, países mesmo com a avanzados hay independência, este ou seja, avance nem de toda a classe la trabalhadora informalidad. No toda la entrou no clase assalariamento, trabajadora e aí o ingresó en assalariamento, un né, que marco permitia de justamente salario y essa ese migração, salario por exemplo, da permitía el provisão cambio desde el punto de de vista serviços de la sociais através provisión do de Estado, servicios sociales uma a través del heterogeneidade Estado, produtiva também una baixa heterogeneidad diversificação, productiva y también una baja entre nós o elo do diversificación. seguro social Entre contributivo nosotros, se el manteve eje del muito seguro forte, social não é? contributivo E se todos mantuvo aqueles muy fuerte. Entonces tenemos programas, né, de todos los seguro social, programas de seguro onde os social trabalhadores donde formais los contribuíam e trabajadores tinham formales acesso a um dia uma contribuían aposentadoria ou y um luego seguro-desemprego quando tendrían acceso a precisavam una desprotegidos, jubilación o a baixa un coesão seguro de social e desempleo baixa mientras los otros estaban solidariedade, desprotegidos, hostilidade na una baja classe cohesión social y política às baja políticas solidaridad universais, occidental, la hostilidad de los actores políticos a dizendo las que essa políticas pessoa não tem universales. direito Siempre a dicen, isso, no, pero aquilo, esa persona no tiene porque derecho a eso contribuiu. o a lo A otro porque lógica no aportó. contributiva, Entonces, la ela lógica sempre, de contributiva alguma maneira, siempre, de alguna preveniu os nossos forma, países de se previno a tornarem nuestros políticas países universais, a desarrollar mas isso políticas evidentemente se explica universales. Y por razão da evidentemente eso grande también se explica regressividade do debido a nosso la sistema gran tributário, regresividad que de sempre foi um nuestro sistema sistema tributário tributario, que siempre fue fortemente un sistema ancorado tributario muy nos impostos anclado en indiretos, que é los uma impuestos característica, e indirectos. Es una sobretudo além de característica, impostos indiretos, principalmente, además de los de impuestos uma indirectos, baixa muchas uma veces pequena una base baja de o arrecadação, pequeña né? base A de base tributária é muito pequena, recaudación. justamente La base porque as tributaria pessoas es não têm muy como baja porque contribuir muchas em razão personas dessa no pueden informalidade. contribuir debido Então, a la sobretudo, foram os informalidad. impostos que Entonces, incidiam sobre principalmente os fueron los pagamentos, impuestos que sobre o incidieron salário, sobre sobre o la hoja de consumo, que pago, sempre la foi hoja de muito salarios, importante, la e de alguma planilla maneira o el penalizando consumo indiretamente os y de mais alguna pobres. manera E o penalizó Estado justamente a sempre se los más mostrou ineficiente em pobres conseguir o taxar esse gasto indirectamente. Y das justamente el estruturas Estado siempre se tributárias mostró por esses ineficiente setores. para cambiar esta estructura Como a gente falou na tributaria. última Poco a aula, vocês se poco, como recordam, comentamos en a la gente última teve aquela clase, no crise, sé si a crise recuerdan, tuvimos de una crisis, la superacumulação, crisis né? de Que a gente teve superacumulación no final justamente dos que anos tuvimos 60, justamente a 70, finales de onde los você años começa a ter 60, recursos, 70, né? en Capital donde disponível empezamos a para tener trabalhar recursos na esfera capitales produtiva, que ya no começou a se tenían deslocar para más lugar en la cidades esfera productiva y de empezaron a maior desplazarse a otros lugares lucratividade buscando maior, maior mayores rentabilidade, ingresos, e mayor isso acaba rentabilidad. justamente a Empezó a institucionalidade das cambiar regras, también la institucionalidad de instituições las reglas. sociais Teníamos también nacionais, un porque os sistema sistemas de de proteção protección eram social nacional, nacionais, porque el com forte sistema de proteção, protección social era nacional, con de una fuerte inflação, protección de la industria proteção nacional, contra a entrada de capitais protección e contra concorrência. la Então, havia entrada de toda uma política de capitales y contra proteção la dos competencia. Entonces trabalhadores, também o teníamos toda capital una política de nacional é protección de la voltado para clase esse trabajadora y desenvolvimento también el capital do nacional sistema. estaba dirigido a ese Pouco a pouco isso desarrollo vai mudando, nacional y poco a justamente com poco aquela eso fue crise do cambiando, capitalismo, justamente né, con esa de crisis del realização do capitalismo, la excedente. crisis E a gente vai de la mudando realización del e entra excedente então y empezamos a esse cambiar y neoliberal empezamos a e entrar a un mudança régimen radical na flexible política neoliberal y social tuvimos un para cambio radical en la começar a atuar na política margem. social Aquilo, que o modelo empezara a Fordismo, actuar havia uma en grande el margen. Sí, complementariedade na en el política modelo Fordista había una social, gran e a política complementariedad en la social política dava económica, la subsídio à política política social y la política econômica, social mantendo a daba demanda apoyo a agregada. la política Agora, económica isso vai manteniendo la começar a demanda mudar agregada. e a política Ahora eso va a social vai empezar a cambiar passar y a la ser um política veículo social de va a compressão empezar a tener forte una compresión, va a econômicamente, tener, porque é empezar mais a fácil tener uma cortes, política se va a empática empezar a tener una entre baja política social e complementariedad política econômica. entre la política Nesse social y la modelo, a política gente tem a económica. ideia En do esse Estado modelo tenemos la promotor, idea de un em vez de Estado ser o welfare promotor, state, é o en lugar de enabling ser el state, o welfare enabler, state né, o o el americano, enabling com essa state ideia, né, de que o americano, Estado está vamos ali a para prover, tener que el Estado ya no para está ahí para dar proveer, sino incentivo, para para dar estimular, apoio para público, incentivar, para dar para apoyo desenvolver a público, responsabilidade para desarrollar individual la e básica. responsabilidad individual y Portanto, é privada. Y necessário por criar lo uma tanto estabilidade no necesitamos sistema de crear una produção, condicionalidad, a porque como forma el de sistema de produzir producción está muda cambiando, com la forma desorganização de producir social, cambia, novas
con el tecnologia, desplazamiento industrial, con las nuevas representar a tecnologías, produção, puedo vamos usar fragmentar as la producción, atividades puedo ubicar algunas partes de esta producción en diferentes países, novas, empiezo a né, sustituir la mano de obra, utilizáveis, reemplazo la mano de obra por otro que tipo. a gente tem nesse Entonces, lo momento, que né, tenemos en é este a momento necessidade de es la encarar as necesidad pessoas a de aceitar mudanças no hacer que las emprego, personas acepten cambios en el de empleo, en el mercado de oportunidades de trabajo que no querían aprendizagem. aceptar. Queremos forzarlas a aceptar cambios Estão me porque ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir ou me não? están escuchando, me están escuchando. Eu ouvi alguém falando, talvez Sí, o sí, meu Lena. Escuché Sí, que sí, alguien estaba escuchamos. hablando, escuché que alguien estaba hablando, no sé si alguien quiere Então, decir. nesse Bueno, momento, en você ese tem uma mudança momento na política empezamos a social, tener na un política cambio en la social. política Então, social y la ela vai política passar, quando social tem uma va a flexibilização do mercado de pasar. Cuando trabalho, tengo quando as la pessoas vão flexibilización en el voltar mercado a de aceitar condições de trabajo, trabalho que elas não tinham, para não aceptar querem, condiciones de e trabajo que elas no não había y que no resistem, você tem querían, que para criar que no se resistan, yo tengo que condicionalidade. Você crear começa a mudar as suas regras condicionalidades. Así que voy a de empezar a cambiar las benefícios reglas del seguro de pobres, desempleo, de elas vão beneficios ter para las que personas pobres, comprovar que van a estão tener procurando que emprego, comprobar então que quantas están buscando condicionalidades, un etc., empleo. começarem a Todas las multiplicar, condicionalidades van a e aí os multiplicarse mecanismos que a y los gente vai ter mecanismos são que vamos justamente a de tener corte son na provisão de justamente serviços de corte en la provisión de desmercantilizados, o que servicios vai aumentar a desmercantilizados, lo que prevalência das va a transferências aumentar la monetárias e não prevalencia as transferências na forma, né, y de no las produção de transferencias en la serviços, forma de vai ter producción de combate à servicios. pobreza em lugar de Vamos a tener proteção la lucha social. contra la Essa é uma pobreza en lugar de mudança que o protección social y ese es el neoliberalismo gran traz. As cambio que pessoas trae acham el que tem que neoliberalismo. Yo proteger creo a que las pobreza, personas né? piensan que lo más importante es proteger contra Isso la quer dizer que eu sou pobreza contra y por lo tanto es diminuir a muy pobreza, difícil mas decir na vamos a verdade, disminuir la só pobreza, pero quando en isso realidad se torna solamente la lucha necessário e contra la central, pobreza se porque vuelve você esencial y começa central. a ¿Por qué? Porque privatizar todo o empezamos a resto, né? privatizar todo el Ligado resto justamente à relacionado provisão de justamente serviços, às con la aposentadorias provisión de dos servicios, la descuidados, jubilación, no setor todo privado. Diga, empieza a ir para el sector privado. Lena, te puedo, sim? discúlpame la interrupción. Podríamos, me piden en el chat si podríamos ir un poquito más lento, Claro, ¿sí? sem problema. Ok, Gracias. pois nada. Então, eu vou voltar. Então, a gente tem, a partir dos anos 70, uma Entonces, a mudança partir de no los años 70 modelo tenemos un social, cambio en el né? modelo Tem uma social, mudança do tenemos estado de un estado de cambio, bem-estar salimos del para estado um de estado bienestar para el promotor estado do promotor desenvolvimento e do del crescimento. desarrollo y del Isso nos levou justamente crecimiento. àquela Y ideia de eso nos bem-estar nos llevó países do a la idea norte. de bienestar Nos en los países países do del sul, norte o y en los Banco países del Mundial sur. El Banco criou em Mundial 2000 creó en um 2000 novo modelo de el nuevo desenvolvimento modelo de chamado Social desarrollo Risk Management, llamado que era Social Risk justamente a Management, ideia de você que era fazer la a gestão idea social do de tener una risco. gestión E a gestão social del social do riesgo, risco não gestión passa de mais por riesgo políticas social, y eso ya universais, no pasa más mas por passa por políticas políticas universales, sino por focalizadas políticas em cima de focalizadas determinados grupos. encima Esses de grupos são determinados mulheres grupos, pobres, as esencialmente mujeres crianças, pobres, os los idosos niños, sem los adultos aposentadoria. mayores, sin Então, tem uma jubilación, mudança, etcétera. e a Entonces partir hay un daí, cambio porque a quando partir de os anos allí el 2000, mismo Banco começam a Mundial, el definir um FMI van a novo empezar a modelo definir social un nuevo para modelo os social países e as para los populações países y do las sul global. poblaciones del É sur uma, global. tem cada vez Es mais condicionalidade, o un sistema es tener tributário cada vez ainda é más condicionalidad. El regressivo, sistema você tributario sigue começa a siendo criar regresivo, se mínimos empieza a sociais, crear mínimos microcrédito, toda a sociales, política de microcrédito microcréditos, começa a se toda la política de generalizar já em microcrédito meados dos empieza a anos 90, depois generalizarse dos ya a mediados de los años dos 90 y países em luego se desenvolvimento, vuelve una ou gran seja, política para Estado los tem que países en dar desarrollo. Es provisión, decir, Estado el que presta Estado dinheiro no para o tiene como dar campo e provisión, presta presta dinero, dinheiro tiene para que programas as que pessoas prestan cuidem da dinero vida e para que resolvam las suas personas puedan dificuldades. arreglárselas en la vida y Depois disso, a resolver gente sus ainda vê dificultades. no Después de começo dos eso, anos 2000 vemos a uma mediados de mudança los nesse años regime 2000 un cambio en neoliberal, ese régimen graças justamente em neoliberal. razão do Y papel do justamente crédito gracias na al papel que mobilidade, juega na el produção crédito de en la bem-estar. provisión de Então, é o que a gente bienestar. chama o regime
Entonces, aquí lo que llamamos es un régimen de valorización financiera. La política social empezará a actuar como colateral en el acceso al crédito, es decir, para poder tener un crédito en el crédito, si no lo obtengo del banco, si yo no tengo un empleo, si no tengo un activo, una casa o un carro o una máquina, el banco no me va a dar el dinero. Si yo no tengo a alguien que acepta poner su casa como colateral para que yo pueda tomar el préstamo. Muchas veces los padres hacen eso por los hijos para que puedan recibir un crédito estudiantil, como en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros lugares es el llamado fiador. Entonces, o garantía. Entonces, tenemos un cambio porque con la privatización creciente también de los servicios públicos y con la política social que tiene cada vez más transferencia de ingresos, principalmente a los países del sur, vamos a tener un cambio en el patrón de la política social, en el modelo de la política social, y se va a empezar a tener acceso a productos financieros para poder protegerse de los riesgos. Este es un modelo que Susan Sooner llamó Estado garante de la deuda. En lugar de welfare state, le llamó debt state, porque es el Estado que empuja a las personas a que adquieran deudas, es el Estado que está detrás de los programas de microcréditos, crea programas de microcréditos y lo hace para que las personas se endeuden. La meta es expandirse en el mercado global sobre las finanzas modernas. Y para eso se tuvo que cambiar el acceso al crédito porque evidentemente el acceso al crédito, como ya dije, siempre fue muy rígido. Los bancos no le prestan dinero a cualquier persona. Para poder flexibilizar el acceso, el Estado tuvo que entrar para proteger a las personas que no tenían activos, para proteger a las personas que no tenían empleo, que no tenían un historial crediticio y por lo tanto querían adquirir un crédito, pero tenían un riesgo muy grande a los ojos del banco, porque el banco no sabía si iba a poder recuperar eso de fuera. Entonces, con este cambio vamos a tener el llamado crédito para el bienestar. Vamos a tener políticas sociales que poco a poco se van a desplazar de la esfera de los servicios universales o incluso de los servicios focalizados para pasar al crédito como un medio para poder tener acceso al bienestar. Bueno, la provisión pública empieza a ser reducida a pisos básicos. Ya deben haber oído, la CEPAL también ya alertó sobre esto, lo adoptó el Social Floor, los pisos básicos de ingresos, salud, educación, el crédito es un mecanismo que se hace cada vez más importante y genera una gran dependencia debido al endeudamiento, el sistema tributario que es cada vez más regresivo con una serie de exoneraciones tributarias, la provisión privada. Ahora, de repente van a decir, no, todos vamos a apostar por la inclusión financiera, todos en el sector financiero y vamos a tener cambios para poder proveer lo que llamamos derechos sociales o beneficios sociales. En América Latina tenemos algo muy parecido. En esos años tuvimos en esos años de desarrollo, en los años 50 y 70, como vemos aquí en esta parte de la izquierda de esta diapositiva, la industrialización no fue crecimiento con inclusión porque muchos quedaron fuera. Tuvimos una baja cobertura, una fuerte heterogeneidad, como ya mencioné. La mayor parte de la población quedó fuera de la protección social, de las políticas sociales. Tuvimos en los 80 y en los 90 la crisis de la deuda debido al aumento de las tasas de intereses en los Estados Unidos, mientras nosotros, países latinoamericanos, estábamos altamente endeudados justamente para financiar nuestro desarrollo económico y hubo toda una ola de retroceso del Estado, aumentó mucho la pobreza, la desigualdad social y tenemos toda esta política para centrarnos en la pobreza. Y cuando entramos a los años 2000,
donde tuvimos un crecimiento mais basado en los tecnológicas, commodities. graças justamente à demanda da China, Justamente gracias e a la essa demanda de retomada do China, crescimento tuvimos una voltada para dentro, aumento do retomada del emprego, mas crecimiento você tem más também enfocado en el percebido empleo, pero que también você tem tuvimos cada vez mais cambios que van a políticas hacer sociais que los programas expansivas, que são sociales justamente esses consolidados programas focalizados sean los para programas ativar. Isso é uma focalizados novidade principalmente importante, porque não en existia nada na este América tema. Y es una Latina novedad que importante porque en permitisse América a Latina no teníamos nada que permitiera que las ter algum personas grau de proteção pobres social, tuvieran algum algún tipo de benefício que elas protección social pudessem o algún Algum beneficio benefício que para pudieran pedir poder usarlo de regularmente? manera periódica para que né? pudieran Elas vivir eram en una muito economía de excluídas. mercado. E Eran muy justamente as excluidas tais y justamente transferências las condicionadas de transferencias renda, né, condicionadas elas de vão se ingresos se generalizar, van a levando justamente a generalizar uma y mudança van a nesse llegar a un padrão de proteção cambio social en para ese os mais patrón de pobres, protección mas social também para los más levando pobres, a pero mudanças también do ponto de llevando vista da a provisão cambios de desde el punto serviços de vista de la públicos, provisión que de vão passar servicios cada vez mais públicos também pelo que setor van a financeiro. pasar cada vez más Bom, también por el então, quando a sector gente lê esse Rio Meu financiero. Vai que eu dei para vocês, o que que diz a Rio Meu Vai? Olha, Que ela diz diz o seguinte, lá o que Himmelweit? acontece com o Disse que o que neoliberalismo, passa né, em el é que mudanças neoliberalismo é que institucionais cambiando, na cambios provisión pública de institucionais na bem-estar, provisão pública de provocada pela bem-estar, financiarização, provocada por la vão transformar a financiarização, esfera da reprodução vão social, vão afetar as transformar a normas esfera da egípcias de revolução relações de gênero. social E e aí vão ela relembra afetar aquilo as que a gente falou na relações de aula passada. gênero. E A é gente o que vê hablamos em la classe mudanças, né, na passada. Vemos lógica cambios em la da acumulação lógica de la capitalista, primeiro, acumulação abertura econômica capitalista, na abertura, direção da apertura econômica em globalização, la direção de desregulamentação financeira, desregulamentação abertura da conta financeira, capital, ou seja, abertura da conta mobilidade capital, ilimitada de mobilidade capitais entram e saem por ilimitada fazer o de que querem, uma capitales que coisa que entram até e hoje não saem, que acontece é na algo China, né, que como a hasta gente hoje não sabe. passa em China, como Então, o sabemos. antigo o Então, o capital-trabalho, antigo que era contato fundado também numa capital-trabalho, dimensão de que fronteiras era de uma protegidas, dimensão de voltadas para a fronteiras acumulação protegidas para doméstica, a né, com acumulação determinado modelo de doméstica, com desenvolvimento, tudo modelo isso de se rompe desenvolvimento, tudo e isso se você rompe. começa cada E vez mais a começamos ver cada dia a mais busca a justamente ver a de búsqueda ganhos de pela ganhos deslocalização do por la capital, que vai para os países mais eh, pobres em busca de produtividade, deslocalização do mas capital que vai também para em os países função mais de pobres, novas também em possibilidades função de de inversão novas que ele passa a possibilidades de ter na esfera inversão que passa a financeira, ter né? na esfera E o que ela financeira. mostra, e que E o nós que estamos sentindo hoje, é mostra como é que, com esse é corte de como, com gastos que este vem, corte né, de junto com gastos que vem essa junto mudança, com veja, este para que que câmbio, os capitais para vão que os gastar capitais com vão políticas gastar com sociais, políticas sociais, com capacitação, capacitação, saúde, para com ninguém ficar saúde, doente, para para não que ter nadie se quede absenteísmo nas enfermo. fábricas. Se hoje ele se Se hoje deslocaliza, o ele próprio capital se vai para outros países onde há desubica, vai menos para outros proteção, países e se onde há lá não tiver menos bom, se proteção, começarem a isso criar não direitos para os está trabalhadores, ele vai para bueno. Se outros, empieza a porque essa criar direitos para os mobilidade da trabalhadores, ele globalização vai para depois ele permite outro fazer sítio, isso. porque essa Então você mobilidade não tem da um globalização permite que haga comprometimento, né, isso. que a Então, gente isso não é chama um justamente de comprometimento contrato fordista, que que era capital que trabalho chamávamos de mediado, contrato né, fordista, pelos sindicatos, que era o trabalho fortalecendo, mediado por los obtendo os sindicatos, trabalhadores fortalecendo e os os direitos. trabalhadores Tudo isso obtendo um conjunto de desaparece, direitos, e o tudo isso Estado é visto desaparece. como a O razão da Estado crise, né, é da visto crise como a capitalista, razão ele da gasta crise demais, do ele é muito capitalismo, porque generoso, gasta e você muito, é passa muito por uma generoso, política de e passa por uma política individualização de de direitos e de individualização dos responsabilidade direitos e de individual do risco. responsabilidades E é individuais por do isso que risco. nessa É por transição, isso que o essa próprio setor transição, o financeiro vai começar a próprio oferecer setor financeiro produtos vai para oferecer atender produtos justamente a para esse atender processo de este processo responsabilização de individual do risco, né? responsabilização E as individual do famílias vão fazer risco. o quê? E as Elas não famílias só vão se que endividar, vão como a fazer? gente vai ver, mas elas vão Vão tentar, endeudar-se e também prevenir vão riscos tentar futuros, adquirindo prevenir ativos, né, na riscos casa, duas futuros, casas, querendo adquirindo trocar a casa para ter um ativos na valor casa, maior, porque dos a gente casas, vê isso querendo que a gente cambiar a chama casa para ter um a valor inflação mais do grande, preço dos ativos, la que é fruto inflação do justamente da preço dos ativos, financiarização, que a é fruto moradia, da isso começa financiarização. Então, o a valor vivenda vai crescendo, as empieza a pessoas ter um começam a valor que especular vai no mercado de crescendo, moradias, crescendo, né? e se empieza E, ao a mesmo especular tempo, no você tem mercado das essa vivendas.
E, ao mesmo tempo, temos a E é isso, o Estado normalização não da pode gastar, o Estado vai da perdoar, austeridade. o O Estado gastou Estado tanto não que criou pode essa crise, gastar, o então Estado isso gastou é muito o e que criou a crise. realmente tem que Então, mudar, isso e é é o que isso há que que vai cambiar. alimentar E isso que a vai sensação da alimentar dor, a da busca por segurança. financiarização Porque se eu não tenho em mais la segurança pelo búsqueda por Estado, se o seguridade, mercado de porque já trabalho não muda, tenho se a seguridade incerteza por ele aumentou, se Estado. a gente A tem crises mais incertidumbre repetidas, aumentou, e temos não só crises crises repetidas, econômicas agora, não crises só sociais, a gente econômicas, tem mas agora crises crise climática, fiscais, crises climáticas, sociais. Então, você tem que sociais. buscar uma Então, solução para você mesmo, né? E você temos que buscar sabe que uma com as solução políticas de para si austeridade, mesmo. E cabe com a as você políticas de buscar as suas austeridades, próprias eh, alternativas. tu E o tens que Estado, buscar ele não tuas vai próprias gastar, o alternativas, porque o Estado, Estado se gastar, não é vai porque ele gastar. estaria gastando contra você. E se Essa é gasta, vai gastar a contra mantra, o ti. mantra neoliberal. Este é o mantra Então, a gente neoliberal. tem um Então, desmantelamento do temos regime um de proteção desmantelamento social. do regime de É proteção importante social. entender que É mesmo onde importante ele não entender que, existia, mesmo onde como na não América Latina, existia, como em América anteriormente, a gente Latina, sempre pensou se- que as sempre aposentadorias eram pensamos que aquele as sistema de pay as you jubilações go, não é? Que é um sistema de reparação era um simples. sistema de Os pay as you trabalhadores de go, de hoje financiam as repartição aposentadorias simples. de quem já se Os aposentou. Isso trabalhadores acaba, a gente financiam passa para um as sistema de jubilações de quem já capitalização, se fundos jubilou. de Isso pensão, vamos aos termina, passamos para seguradores, um as sistema de pessoas passam a capitalização, de contribuir com as suas fundos contas de pensão, individuais, a bancos, saúde e ela já as sabe que é pessoas uma coisa contribuem, universal aportam para e ela vai ser sua limitada a jubilação. um mínimo, o Estado E só vai se o Estado responsabilizar vai por responsabilizar-se maternidade só ou por por vacinação, maternidade, e aí por as la pessoas têm que vacunação, procurar e as comprar pessoas têm que planos de buscar saúde privado, comprar pagar por serviços, seguros de saúde etc. A privados, assistência pagar por social, essa serviços. sim cresce muito, A isso é uma assistência social cresce característica do bastante, isso é uma capitalismo financiarizado, porque é característica do necessário capitalismo colocar todo mundo no financiarizado, mercado porque é financeiro. E para que necessário pôr isso possa todos em ocorrer, nós mercado vamos ter, financeiro. é E para que necessário dar renda isso para os mais pueda pobres em passar, é larga escala, necessário para que essa renda, esse que rendimento tenham repassado ingressos pelo e, Estado possa eh, justamente e servir que de colateral. puedan servir de Então, só para colateral isso. recordar Então, as para características recordar dessa as transição e desse características novo desta modelo, né, transição, desse social, novo modelo há um social, alto endividamento das há um famílias, alto queda do endeudamento das crescimento da famílias, produtividade caída industrial, da inversão e os da lucros não se produtividade transformam em industrial, crescimento produtivo, as ao ganâncias não se contrário, eles vão transformam cada vez mais automaticamente em para o inversão setor produtiva, financeiro, eles através de vão para o investimentos em setor ativos, financeiro, em especulação, em inversões fundos, porque inativas, ali eu tenho porque lucros aí crescentes, eu né? tenho E interesses grandes montantes de crescentes curto e prazo, grandes existe montantes em curto justamente a preferência prazo, pela e existe a liquidez, preferência por la você começa a liquidez. ter booms de Começamos a ter consumo booms de baseados no crédito, consumo basados todo em tipo de ativo crédito, financeiro todo o começa a se tipo de multiplicar, ativo financeiro se você multiplica. tem uma penetração da Temos uma finança penetração em da vários setores da finança em vida, vários primeiro com as setores contas da vida, individuais, com contas depois com o individuais, crédito depois com estudantil, o caso do Chile, o crédito caso do Brasil, o caso dos estudantil, Estados como em Unidos, o caso da Brasil, Inglaterra, Chile, Estados né? Unidos, Você quer Inglaterra. estudar? Tá bom, então pega um Se queres crédito. E nós estudar, vamos então falar disso aqui hoje. A tens que saúde pedir um também, se você crédito. quer algo A além saúde, daquilo que o se Estado queres pode oferecer, algo que você seja deve mais que o procurar um Estado seguro de oferece, saúde, tens que buscar cujo um seguro de escopo, saúde, né, cuja cobertura será a que função do a orçamento que você cobertura tem. E você será tem que em escolher função de adequadamente. E tus nós veremos ingressos. como isso hoje E tens que pesa no escorrer de uma orçamento das maneira famílias, adequada, né? porque E a isso gente tem uma pesa bastante privatização da em el infraestrutura presupuesto econômica e das social. A famílias. água é E temos privatizada, uma impostos de privatização gás da agora está sendo infraestrutura renacionalizada, econômica e social. tamanho o El desastre que água foi. A gente tem o saneamento temos privatizado, a eh, gente tem toda a saneamento questão das privatizado, concessões ao temos sistema a de questão das transporte, com elevação concessões dos do custos sistema de para a classe transporte, trabalhadora e com por a aí vai. elevação dos Então, custos você para a tem, classe evidentemente, trabalhadora. um aumento da Então, insegurança temos um socioeconômica aumento nesse da novo modelo. inseguridade E aí, socioeconômica assim, eu nesse quis novo dar esse modelo. pano de fundo, esse Já querido contexto, para a gente dar entender esse como é que a contexto política para que social se e os direitos entendam sociais, como a eles não política são social e os rígidos, direitos né? sociais não Parados no são tempo. Eles parados evoluem e em a el tempo. política social ela Eles compõe esse evolucionam regime de e acumulação. isso E ela aporta para o busca regime justamente de para acumulação.
e cambia para fomentar um tipo de crescimento o- nos interesses financeiros ou na especulação. E isso vai ter um impacto na vida das mulheres, porque as mulheres sempre vão ao Estado pedindo mais participação, mais garantias. E o que vamos a ver agora, na segunda parte da classe, é como cada vez mais a financiação da política social deixa o presupuesto e vai para a esfera privada, para ou de los créditos ou de los activos. Bueno, a grande revolução foi considerada uma revolução por los neoliberales e que vários intelectuais se comprometeram, progressistas, comprometidos com câmbios, com base em justiça social, é que lo que ha hecho que el Banco Mundial y el grande cambio de los años 2000 foi hacer transferências de ingressos do Estado para a população mais pobre que tinha baixo nível de monetização. Em América Latina, isso foi muito importante. O primeiro livro que disse isso, apenas de dinheiro para os pobres, é de 2008. Depois temos James Ferguson, que disse que estávamos delante de um novo modelo, um padrão de distribuição novo de justiça social. E um sociólogo alemão que publicou esse livro em 2021 acerca da grande explosão global das transferências de ingressos. E isso aparece como a grande revolução social que cambiou na vida dos pobres. Para que tenham uma ideia, em 97 países da América Latina e 91% dos países da Ásia, existe por lo menos um programa de transferência de ingressos para a população pobre e que logra comprovar que é pobre e que permanece pobre. Se sai da pobreza, perde o benefício, o montante, o valor varia de país para país, mas é sempre pouco. Perdão, eu estou com um resfrio. Que hace qual é o grande impacto dos programas de transferência de ingressos para a população pobre? É que vão monetizar essas populações pobres, cujos ingressos eram muito instáveis. Era em função da venda de algo ou de um produto produzido por eles, um serviço que prestavam e que eram pagos por isso. Então, se empieza a ter um conjunto de países que vai a implementar essa ideia de transferência de ingressos para os muitos pobres, para os muito pobres, perdão. Esse é um trabalho que foi feito por Lutz em seu livro, e em 2017 havia mais que 3 mil milhões de pessoas com transferência de ingressos condicionados. Mais da metade da população mundial tinha um benefício. Então, algumas vezes haviam dois tipos de programas, vários tipos, mas o que vemos é que em todos os países do sul global, chegamos a ter 148 países onde havia por lo menos um tipo de programa de transferência de ingressos em 2020. Isso passa muito rapidamente. E o que vemos também, mientras se dá ingressos a los mais pobres, se vê que há um grande câmbio. O estoque de crédito para as famílias como percentual do PIB, de PBI, empieza a crescer, em particular da grande crise econômica de 2008, quando o G20 e o FMI se reúnem
com o apoio das Nações Unidas, e diante da resolvem grande que, crise, delante da grande crise, da grande deuda acumulada por los estados, é necessário flexibilizar o estoque de crédito para as famílias. Então, os dados que eu tenho aqui é para que vejam que em 2008 temos 2008, nos países da G20, o crédito para as famílias, exclusivamente para as famílias, não para as empresas, no geral, o crédito de consumo, o crédito correspondia a 61% do PIB, e chega a quase 70. Se eu miro todas as economias do mundo, passa de 60 para 70. Se miro os países ricos, de 76 para 81, sigue em alta. Pero lo que es extraordinario es que los países en desarrollo eran en 2008 22% del PBI y más que dobra, passa para mais da metade desses países. Em 12 anos, o crédito para as famílias como percentual do PBI vai para 54% contra o 22% 12 anos antes. Estes são dados do BIS, que trabalha com dados globais e que podem ver que o grado de endeudamento das famílias cresce tanto nos países da área do euro, quanto nos países do CIE, como nos países desenvolvidos, e à direita vemos os mercados emergentes. Em todos os países se pode ver que a razão ingressos medianos das famílias, perdão, deuda mediana das famílias em relação ao PBI sube. Temos processo de endeudamento das famílias em todos os lugares. E como isso passa? Isso passa porque se antes pensavam em incorporação ao mercado por meio do emprego em las sociedades onde havia soldo e era por meio do emprego, da captação profissional e os soldos que cresciam junto com a produtividade, que se incorporava ao mercado, e por isso, em nossos países em desenvolvimento, como o soldo não era uma regra general, havia muitos informais, as pessoas não eram plenamente incorporadas ao mercado. Então, se empieza a falar de inclusão social em los anos 80, 90, e a ideia era, independente de los ingressos de las pessoas, eles devem ter o direito de desfrutar de algum grado de bem-estar, porque se a sociedade tem condições de oferecer saúde, vivenda, transporte, se alguns se beneficiam de isso, todos devem se beneficiar e o instrumento deve ser aumentar o gasto social, garantizando oportunidades por meio de uma provisão pública. Pero agora, o mantra cambiou e o mantra neoliberal não é inclusão social, pero inclusão financeira. É uma responsabilização individual. Se queres melhorar, queres ter oportunidades, tem que ter crédito. Ir ao mercado financeiro. Se tem medo de estar sem trabalho, deve buscar comprar seguro desemprego em el mercado financeiro. Isso é algo que já existe hoje. Antes era só por la esfera pública. Então, a inclusão financeira cambia completamente a lógica de inclusão e vai levar a que cada vez mais o ingresso garantizado por el Estado para os mais pobres redefina o rol da política social e leve cada vez mais a população mais carente, mais pobre, que antes estava
apartada do mercado de crédito para o mercado de crédito, porque as transferências de ingressos que são pagas de maneira regular por el Estado, elas constituem fluxos regulares de ingressos. E esses fluxos regulares de ingressos é o que quer o sector financeiro por meio de los préstimos, porque vai permitir receber interesses a partir dos préstimos e, por lo tanto, vai aumentar o interesse, as ganâncias financeiras. Então, regressamos à questão da classe passada, de como o capital portador de interesses passa a ser central em regime de capitalização. Depois da crise de 2008, temos cambio na organização das políticas sociais. A questão central passa a ser incluir as pessoas financeiramente. O Banco Mundial fala em sistemas financeiros inclusivos, que implicam flexibilizar as regras por el lado da oferta de crédito, porque as pessoas podem ter dinheiro, ter um ingresso que recebem do Estado, que vai servir como colateral, como algo que garantiza que elas vão pagar, e não por se acaso, quando as pessoas tomam empréstimos, o pago de los préstimos sale desse benefício ou desse soldo para que reduzir o risco de los bancos. Vamos a ter a ideia de que a finança é muito boa porque vai disciplinar os pobres. E, ao contrário de disciplinar os pobres com a ideia de condicionalidade, que têm que demonstrar que buscaram um trabalho, que têm hijo na escola, a ideia que os pobres não sabiam se comportar e por isso eram pobres, não haviam acumulado capital humano, não lhes gostava estudar, não enviavam os filhos ao colégio. Se perde isso de vista. Isso foi de um modelo anterior. E agora se pensa que a melhor maneira de disciplinar os pobres é dar-lhes um préstimo que têm que pagar. E se não pagam, não podem pegar mais crédito em el mercado. E se não podem tomar mais crédito em el mercado, não vão poder sobreviver porque seus ingressos são insuficientes. Então, isto introduz a lógica do colateral. Então, que é colateralização da política social. Colateral é um ativo que vai garantizar o pago de um préstimo e reduzir o risco do default. Eu, por exemplo, que sou professora, que tenho um trabalho e que ganho todos os meses um soldo do Estado, se vou ao banco pedir um préstimo, tenho que demonstrar que tenho um soldo e que algo que comprove que eu sou professor, e é uma segurança que o banco vai ter, é um colateral. Pero puedo não ter um soldo, pero puedo ter duas casas. Então, se vou ao banco e digo, tenho duas casas, uma casa vai servir de colateral. Se eu pago de pagar o préstimo, vocês podem pegar minha casa e aí se remuneram. A política social, por meio da predominância de transferência de ingressos, vai solucionar o problema da seleção adversa para os bancos, porque se eu não tiver esse colateral, para os pobres tomar préstimos em el banco, os interesses seriam muito elevados, muito caros. Então, o Estado entra justo para garantizar esta aproximação, integração entre o sistema financeiro e a totalidade da população, não só as classes médias, mas as trabalhadoras e populares. Os acreedores, os que prestam o dinheiro, necessitam ter conexões, necessitam ter informação.
reunidas sin grandes costos. Los pobres não têm um historial de créditos. Então, quando começam a comprar comida, roupa e pagam por cotas todos os meses, começa a ser um histórico, um historial de créditos. É por el endeudamento que eles criam um historial de créditos. E os acreedores necessitam de colateral, porque se param de pagar a deuda, eles podem quedar-se com o bem ou o soldo de la persona. E isso que vai estimular o processo de financiarização. La finança, com todas as inovações tecnológicas que conhecemos, por el celular, etc., vai expandir de maneira sem precedentes o acesso ao crédito. É algo absolutamente impressionante. Em África, todos têm acesso ao crédito. Recebemos mensagens por celular perguntando se não quer ter um préstamo que eles põem direto em tu conta e tu autoriza e todos os meses eles sacam um valor ex de tu conta para pagar o préstamo. E isso é possível porque é uma associação entre o capital financeiro e as novas tecnologias que justo são desenvolvidas por grandes corporações, por grandes grupos que hoje lideram também o sector da grande finança. Então, temos uma integração em estas duas dinâmicas. E com isso, temos uma transferência da esfera política para a econômica. E o que me dá a cidadania é o mercado, como se não houvera relações de exploração e poder, como se não houvera expropriação financeira, porque quando tenho um crédito, eu sei que tenho que pagar, e eu tenho que pagar na parcela uma quota a mais para pagar esse dinheiro. E esse dinheiro é o capital, mercadoria, e, por lo tanto, cobra interesses e se remunera. E é isso que chamamos de centralidade, o capital portador de interesses. Por lo tanto, o capitalismo financiarizado, ele vem redefinir por completo a política social. E em centro de isso, temos a deuda. A deuda que é o que remunera o capital portador de interesses. Então, vai ter predominância de transferências monetárias em detrimento da provisão de serviços, que agora são cada vez mais privatizados. Vai ter uma remercantilização por intermédio de la deuda, ou vou adquirir seguros, vou comprar títulos. Vamos a ver como o próprio governo lança títulos para que os pobres adquiram estes títulos e com a promessa de uma remuneração futura sobre esses títulos. E a deuda é a maneira de inclusão social por excelência. Ao contrário de ter o endeudamento do Estado, como em neoliberalismo, quem passa a endeudar-se somos nós outros, as famílias, os indivíduos, porque é como se o Estado tuviera como se o Estado estuviera enfrentando uma crise financeira permanente por resultado do excesso de democracia. E não por se acaso que as pessoas pedem mais serviços, mais direitos, e essa inflação de reivindicações leva também a que todo esse discurso novo que vemos a partir dos anos 90 para cá, que é da responsabilidade individual, da quebra da solidariedade coletiva e que traz uma visão conservadora de extrema direita para dentro da compreensão de lo que deve ser o rol do Estado.
essa gráfica é para ensinar como é a consequências. Eu tomo o caso de Brasil, que é o que eu estudo. O Brasil, de enero de 2005 hasta enero de 2023, ou maio de 2023, perdão, temos aqui uma curva, e é uma curva que ha sido hecha por el Banco Central do Brasil, mostra que o peso da deuda sobre os ingressos familiares disponíveis em los últimos 12 meses foi aumentando. Passou de algo como 16% da renda familiar disponível em 2005 para mais de 50% em los anos recentes. Houve um período onde houve uma retração do crescimento, que é um crescimento quase linear, porque aqui foi 2015, 2016, o Brasil passou por uma recessão muito aguda, foram 2 anos de recessão, foi a recessão mais grande que o Brasil afrontou em 100 anos, hemos tenido um crescimento negativo do PBI. Então, quando temos uma crise muito grande, uma recessão muito forte, evidentemente a oferta se retrai e com isto o grado de endeudamento das famílias cai, pero recupera quando salimos da recessão e depois cai por outras razões. Aqui o grado de endeudamento das famílias cai porque durante o período de Covid, Brasil, como em outros países, Empezaron a hacer transferencias de ingresos con valores muy elevados para las familias por primera vez, el llamado buen laudo de las familias. Y eso hizo que las familias que ya estaban altamente endeudadas fueran corriendo a los bancos para reducir su grado de endeudamiento. ¿Por qué? Porque ya estaban en el límite de su nivel de endeudamiento. Ya estaban comprometiendo alrededor de 50% de sus ingresos, 45% de sus ingresos con el pago de la deuda. Entonces no iban a poder continuar endeudándose. Por eso las familias que recibieron transferencias de ingresos del Estado en Brasil, sabemos que 60% de todas las transferencias pagadas por el Estado durante COVID sirvieron o fueron directamente al sistema financiero para reducir el grado de exposición al sistema financiero de la familia para que pudieran empezar de nuevo a endeudarse y eso fue lo que ocurrió. El nivel de endeudamiento se comprometió y comprometieron 50% de sus ingresos en los próximos años. Ahora, muy interesante aquí, y permito mostrarles esto nuevamente. Aquí vemos la evolución del saldo del crédito en el país, stock de crédito prestado. Ven aquí, era bastante bajo. Brasil era un país donde no había acceso al crédito para las familias, inclusive para las empresas no financieras también era muy pequeño. Y aquí la línea negra es un stock de crédito, la línea azul es un stock de crédito para las empresas no financieras. La línea roja es el aumento de stock de crédito, el saldo de crédito para las familias. Y aquí tenemos un fenómeno, que es un fenómeno de la financiarización. Vean, en 2016, a partir de 2016, las familias empezaron a tomar más créditos de los bancos que las empresas. La participación de las empresas en el crédito se reduce y la participación de las familias aumenta porque las empresas empiezan a obtener financiamiento para crecer. ¿A través de qué? A través de las inversiones de esos fondos, de esos inversionistas institucionales que vienen y compran acciones de las empresas, que abren capitales en la bolsa o que compran títulos emitidos por esas empresas en el mercado financiero. Por lo tanto, esas empresas se
empiezan a financiarse para crecer a través del mercado de capitales, mientras que las familias siguen buscando a los bancos. Por lo tanto, el gran lucro, la gran ganancia de los bancos brasileños empezó a partir de 2017, justamente gracias al endeudamiento de las familias, pero principalmente familias de bajos ingresos. Quería mostrarles rápidamente lo que ocurre cuando vemos este endeudamiento, porque no solamente fue a través del crédito de consumo, sino también a través del crédito para las plantaciones. No solamente el gobierno de Brasil lanzó un programa para reducir el nivel de endeudamiento de la familia, sino también el nivel de incumplimiento y existe ahora en Brasil. En 2023, el año pasado, según el Banco Central, 105 millones de personas están endeudadas. 105 millones de personas están endeudadas en el sistema financiero. Son personas, no son empresas. La mayoría son mujeres, 56%. Lo interesante es que 65% del stock de crédito está en las manos de las familias. Las familias brasileñas son responsables por la generación de 75% de los intereses de crédito en el sector bancario, es decir, los ingresos que provienen del crédito, los ingresos derivados del pago de los intereses, que es justamente los ingresos a partir de los intereses que ganan los bancos. 3/4 de esos ingresos son pagados por las familias, son las familias más pobres las que toman estos créditos de consumo. Entonces, empezamos a tener un crecimiento de los endeudados en Brasil y este año, a fines de 2023, el gobierno identificó que había al menos 70 millones de personas que habían dejado de pagar sus deudas en los bancos y a las empresas también que proveen servicios como agua, luz, gas, etcétera. Así que el gobierno decidió desarrollar un programa para 32 millones de personas, no para que dejen de endeudarse, sino para que limpien su nombre, para que pudieran pagar la deuda porque habían dejado de pagar la deuda, pero para que vuelvan a endeudarse. Así que de esas 32 millones de personas, 21 millones de personas tenían un ingreso menor a 2 salarios mínimos. Es decir, las personas más pobres son las personas más endeudadas. Otro grupo de personas muy endeudadas son los alumnos. Los estudiantes no saben, pero en Brasil actualmente 77% de todos los estudiantes universitarios estudian en universidades privadas, la mayoría de segunda línea, es decir, de segunda calidad. 88% de las universidades brasileñas son privadas y no son las mejores son las universidades públicas. ¿Qué hicieron los estudiantes? Promovidos por el Estado, tomaron préstamos. Para que tengan una idea, desde 2007, 2009, los estudiantes empezaron a tomar préstamos con el gobierno para pagar estas universidades privadas. Actualmente hay 1.2 millones de personas, de jóvenes que dejaron de pagar sus créditos estudiantiles, sus deudas estudiantiles, es decir, 53.7% de todos los estudiantes que tomaron préstamos, créditos estudiantiles, lo que corresponde a 10.000 millones de reales. 10.000 millones de dólares, se disculpa la ponente. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la esfera de la reproducción social empieza a cambiar su dinámica. Y les quiero mostrar rápidamente aquí la financiarización de la enseñanza superior, de la enseñanza secundaria. Primero hay un aumento de la demanda que crece porque estamos con los graduados de la escuela secundaria, luego se empiezan a tener gastos como consecuencia, cada vez hay una penetración mayor del capital financiero en la educación, inclusive con la internacionalización de la oferta educacional, ya que tenemos también grupos de inversionistas extranjeros que vienen a Brasil, que invierten en plataformas
Y también se funcionando tiene un quando proceso de grupos que até financiarización ali cuando hay tinham grupos que eran faculdades familias que particulares tenían sus pequenas, universidades etc., particulares pequeñas, elas etcétera, começam a receber a empiezan visita a desses recibir fundos de private visitas de equity que estos fondos chegam de e começam a capital dizer: privado y puxa, empiezan a decir, vamos vamos mudar a isso aqui, reestructurarnos, vamos a cambiar fazer um esto, processo de vamos a tener un centralização, proceso de vamos adquirir concentración, outras descentralización, empresas vamos a de adquirir otras educação também, empresas de vamos crescer, educación, e você vamos a cresce pelo crecer processo de y se concentração, crece con el centralização, proceso de e à medida que concentración, elas crescem, centralización, depois y elas a vão para os medida mercados que crecen, capitais e elas van a abrem los capital em mercados de bolsa. capitales y E elas abren un começam a capital en vender la suas bolsa y ações. empiezan a vender sus O que eu acciones. vou mostrar para Lo vocês que é les voy a exatamente, eu acho que está mostrar es sendo lo no que Partido dos ocurrió aquí en Trabalhadores, la gestión, en el Partido de los nesses anos Trabajadores. recentes, quer dizer, dos Estos últimos últimos 4 anos años, para años cá. recientes, desde O 2019 governo, hasta então, ahora, para el garantir gobierno, para o garantizar acesso ao el ensino superior, que era uma acceso a la demanda dos enseñanza jovens secundaria, que era una brasileiros, demanda de los permitia jóvenes que brasileños, 28% das ya que universidades privadas 88% de las conseguiam universidades passar son nos privadas, concursos das universidades no públicas. podían E eles pasar tinham isso. en los E aí o exámenes governo falou, ok, eu vou para fazer o estudiar en las seguinte, eu universidades vou públicas, así que el melhorar gobierno o dijo, bueno, sistema voy de a hacer lo crédito siguiente, voy a mejorar estudantil. el sistema de E o crédito governo, então, estudiantil y el passou gobierno a entonces transferir um empezó a crédito que transferir el ele dava a crédito um estudante que le daba a un diretamente para a estudiante universidade onde o estudante directamente queria para estudar. para la E universidad donde el aí, estudiante quería estudiar. Para que vean faculdades aquí, como a hay Estácio, a sua universidades educacional, a como Croton, que se tornou a maior do mundo, a maior Como pública Estacio, de la educação Croton, superior que do fue el mundo, grupo elas más chegam grande a de ter educación 71% superior en dos el seus mundo, llegó a alunos tener 71% de sus financiados alumnos por um crédito financiados por educativo, el crédito certo? Ou seja, educativo. alunos que estavam Es decir, endividados alumnos que e estaban o Estado endeudados dando dinheiro para con elas. el Estado, ya que el Estado les estaba dando dinero. Así que vean Puderam cómo estas crescer empresas pudieron graças ao crecer financiamento do gracias al Estado, claro, financiamiento del Estado. El diretamente Estado para as les daba empresas de dinero educação directamente a las e os empresas de alunos, eles educación y ficavam los devendo ao Estado, alumnos tá se certo? quedaban endeudados Não con el importa se Estado. essas empresas No melhoravam a importa si las educação, empresas se mejoraban o os no la alunos passavam a educación, ter um si melhor los alumnos desempenho, empezaban o no se tener saíam un dali mejor e conseguiam um desempeño, emprego, nada si se disso graduaban y existia. Não obtenían un houve empleo, eso no condicionalidade importaba, no nesses había créditos. ninguna Ok? condicionalidad O para que esas aconteceu? empresas. Essas Lo que empresas ocurrió fue foram que esas crescendo empresas que porque foram empezaron a recebendo crecer porque empezaron a dinheiro do recibir Estado, dinero del elas Estado, resolveram abrir capital em bolsa. decidieron abrir Todas capital abrem en la capital em bolsa. bolsa em Todas abren 2007. capital en Esse bolsa en dado aqui 2007. é Y muito aquí en subjetivo. este Eu gráfico, que es peguei muy as maiores subjetivo, este corporações de gráfico, educação do vemos Brasil, las mayores corporaciones de que eram educación en pequenas Brasil, que universidades eran nos anos pequeñas 80, universidades en los años 80 y aí que a luego gente fueron vê creciendo. ¿Y qué es lo que vemos o aquí en traço este verde gráfico? Aquí corresponde la ao línea negra aumento corresponde da al oferta de aumento crédito de la estudantil. oferta del Tudo é crédito crédito estudantil. estudiantil. Todo es E a crédito gente vê como estudiantil. é que Y aquí a vemos oferta de cómo crédito estudantil aumenta. la Então, o oferta, número cómo de era la oferta alunos de crédito que anteriormente. Aquí vemos el passam número a de ser alumnos que beneficiados por esse pasan a crédito, que são beneficiarse con milhões, un tá? crédito estudiantil. Son E as millones, ¿ok? empresas que Y abriram las capital na empresas que bolsa, abrieron porque foram capital en la crescendo, bolsa porque elas fueron têm uma creciendo, tienen valorização una do valorización seu patrimônio de su líquido, patrimonio do seu valor de neto, mercado de su valor de exponencial. Isso mercado, está acontecendo porque cada vez crecimiento mais a gente tem exponencial. Y eso alunos, ocurre porque alunos van a cuja tener cada vez matrícula más foi possível alumnos graças cuya a quem? matrícula fue Graças ao posible Estado gracias que a quién, passou esse dinheiro gracias para al elas e que gerou Estado uma que les dio ese dinero y dívida que alta. generó una deuda Então, vocês para que têm uma algún día ese ideia do estudiante lo pueda pagar. crescimento Para que tengan una idea exponencial del crecimiento do exponencial valor de mercado del dessas valor del ações, mercado de a estas valorização da acciones, la Ibovespa, valorización certo? de Ou seja, Ibovespa, todo o es mercado de decir, capitais, de entre todo el mercado de 2017 e capitales entre 2024, na média. 2009 y A 2017 fue empresa Estácio de Sá, que é essa que vocês estão aqui, 28.4 ela en teve uma promedio. Estacio valorização tuvo una neta das suas valorización ações de líquidas sus de acciones, una valorización neta de 10 vezes mais. 238%, É uma 10 coisa veces más. estrondosa. Es algo Então, aqui a realmente gente vê como é alarmante. que o Entonces patrimônio aquí líquido das vemos cómo corporações el cresceu, patrimonio neto sendo de que estas a Croton corporaciones passa de creció. La 22 Croton pasó milhões de de reais 22 millones de patrimônio, reales en su o patrimonio patrimônio líquido neto. é o valor dos Patrimonio ativos neto es el menos a valor de dívida, los activos tá? Não vamos menos la esquecer. deuda. No vamos a O olvidarnos patrimônio de esto. líquido Sí, aquí se trata é del o patrimonio valor dos neto. ativos
valor de los activos, en el caso estimado según el precio de las acciones, menos las deudas que tienen esas empresas. Pasa de 22 millones a 12 mil millones 460. Es realmente algo exponencial. ¿Y quién está detrás de estas empresas? Les voy a pedir que vean aquí en esta parte inferior, disculpen que esté en inglés, pero aquí Cogna, Croton se volvió Cogna. ¿Y quién está detrás de Cogna? Una de las grandes empresas que invierte en este proceso de crecimiento, de contratación de más estudiantes, etcétera, la BlackRock. Es un grupo, un gran grupo, un inversionista privado que tiene el mayor número de patrimonio neto en forma de títulos, algo de 3.000 millones, es superior al PBI de Italia, de Francia, de Inglaterra. Y también tenemos un conjunto de hospitales que tenemos en Brasil. Vemos aquí mostramos el porcentaje de la propiedad de acciones que está en manos de grupos financieros. 59, 14, 25, pero en la salud es peor. Aquí vemos que sacamos Redditor, que es 30%, casi todo es encima de 35%, DAS aquí, los laboratorios, 35%, 75% de la propiedad está diluida en forma de acciones que son propiedad de estos grupos que hacen inversiones para ganar dinero sobre eso y que por lo tanto esperan que esas acciones sean financiadas. Porque queremos ter exames, vamos ao hospital, etc. Eles vão perder plata. Por isso, os planos de saúde cada vez mais restringem a acessibilidade, criam coparticipação. O segurado que paga por um plano privado tem que arcar com parte de los gastos. Então, aqui, para finalizar, para mostrar a vocês que em Brasil hoje temos 66% de todos os alunos que entram nas universidades em esse momento, eles vão para o ensinança à distância. Quem está por detrás desses ensinos à distância? As 20 maiores edtechs em volume de inversión concentra 84% de las nuevas matrículas de personas, de estudiantes que vão para a enseñanza à distância. Quem está por detrás? São fundos privados que estão que criam um curso digital e que pegam vários 5.000 alunos, são cursos não regulares, mas os alunos saem daí e vão trabalhar, e aí esses cursos vão prover, vão ofertar préstimos para estes estudantes, porque muitas vezes eles não podem ter um préstimo do Estado, porque o Estado quebrou. Então, temos aqui o fundo do Zuckerberg, do Facebook, que se chama Filantropia Educacional. Ele põe plata em uma plataforma de educação online, ele descomplica, é um unicórnio que já alcançou mais de $1 milhão, já graduou mais de 2 mil milhões de estudantes, é a mais grande edtech de Brasil. Eu nunca havia escutado antes de fazer essa investigação. E hoje tem 100 mil estudantes trabalhando.
Y quien ofrece préstamo para los alumnos es la Descomplica, e é um dinheiro que vem destes fundos. Pero isso não é todo. Vamos para a parte final de nossa apresentação. Acá temos algo importante de entender, que com a transição ecológica, a transição energética, etc., existe toda essa corrida para títulos soberanos. E Brasil ha lançado seus títulos soberanos. Brasil foi à reunião do Fórum Econômico e lançou os títulos com a ordem de 20 mil bilhões. É um título que o governo vai emitir, e eu creio que outros países estão fazendo isso para financiar a transição ecológica. Esses países têm que pagar a deuda externa, pero necessitam recurso porque não têm de onde sacar. Então, vão emitir um título, um papel, para remunerar o papel com base em uma taxa de interesses e um diferencial. E é evidente que vão ter que pagar interesses mais altos em função do risco que o inversionista corre. Quem desenhou tudo isso foi o Banco Mundial e o BID, seguindo as orientações da Associação Internacional do Mercado de Capitais, que trabalha em nível internacional, tem uma associação internacional e trabalham junto com o BID, o Banco Mundial, lançando os Green Bonds, e diversificam a base de inversão da deuda pública. Eles criam o que falamos na classe passada, novas classes de ativos, porque é isso que quer o setor financeiro. Querem novos papéis para aplicar, para ganhar. Este mercado de bons verdes e sociais antes estava com esse setor privado, e agora o Estado está entrando com isso. O que é interessante é que estes bonds não são como a deuda pública, e o inversionista compra e depois vai ganhar determinada remuneração porque prestou para o Estado. Aqui a ideia é que vai se definir objetivos comuns, e estes objetivos devem ser alcançados com o dinheiro que o inversionista põe. Têm que ser alcançados porque, caso contrário, o país que vendeu os bônus, ele vai ter que pagar um prêmio por não cumprir com as metas. E eu estou sacando a política social, não vou falar da política ambiental, mas do presupuesto. E agora estou criando bonds para invertir onde? Na pobreza, em combate à discriminação, e na segurança alimentar, em tudo. Tudo que antes estava em presupuesto do Estado, eu estou sacando sem compromisso com a atenção universal, e vou emitir títulos que o Estado vai vender e vai receber esse dinheiro, e vai receber um dinheiro em função do interesse que o inversionista tem em esse programa. Não é para todos. Eu posso decidir que quero pôr $1 milhão em um programa de empreendedorismo para mulheres em uma área pobre do interior do Nordeste do Brasil, e eu vou pôr todo meu plata aí, e quero que nos próximos 5 anos, com meu dinheiro usado por la alcaldia, eu logre aumentar em 50% o número de empresas controladas por las mulheres. Então, o que se espera é que, se isso não passar, además do inversionista receber
de no vuelta título la do remuneración prazo de que su ele dinero vence, a y el remuneração título, total do capital que ele la colocou, remuneración total del ele vai capital que ele ha receber o puesto, direito extra ele vai porque os receber objetivos não foram uma alcançados. prima Então, extra vocês porque veem os como é que a política objetivos não social passa a foram ser definida em alcançados. função Então, a dos política interesses dos social investidores. passa a Quando ser os definida por investidores, los intereses de los levando esse inversionistas, dinheiro dos investidores muitas vezes llevando para el dentro do dinero de orçamento. los inversionistas Então, é o que para eu digo, dentro isso são del ativos, presupuesto. papéis, Então, né? Eles esses podem papéis são reivindicar depois ativos. esses investidores E a os remuneração a que eles inversionistas têm podem reivindicar a remuneração que têm direito, porque justo donos, né? Eles têm ellos direitos de são propriedade os sobre esses dueños, eles têm você o tem direito de uma propriedade afetivação sobre esses na papeles. trajetória de Então, reconfiguração se dos têm direitos uma sociais trajetória e de você tem um reconfiguração modelo dos social direitos novo sociais e tem um impulsionado modelo pelas grandes social finanças novo e pelos impulsionado por la investidores grande finança institucionais. e por los Evidentemente, inversionistas tem também as institucionais. PPPs que Também funcionam temos assim, que as também o José PPPs vai que dar funcionam essa assim, aula para pero vocês. Maria E eu vou José vai finalizar dar com essa um classe para slide vocês. mostrando o que, que o E vou governo do finalizar PT com acabou umas de 3 lançar. slides O para governo dizer o acaba de que lançar um o título governo do que se chama PT Educabilis. acaba É para de você lançar. comprar um título para Tem um pagar a título que se universidade do chama seu Educa filho. Mais, que é comprar um título Apesar para do pagar a direito universidade à de seu filho. educação primária, Apesar secundária e do direito terciária, da educação educação pública de primária, qualidade estar inscrita na secundária, Constituição brasileira. a Então, nós educação temos total hoje um está governo de inscrita esquerda na que emite um na título, Constituição e brasileira. essa é uma Agora iniciativa temos um governo de conjunta da esquerda que emite Secretaria um do Tesouro título e a Nacional e da iniciativa Bolsa do de Valores. Tesouro A pessoa Nacional, tem que da pagar, no Bolsa de mínimo, Valores, a US$ 6 pessoa por tem que mês, pagar quanto mais US$ 6 vai ser por capaz de mês. acumular, e Imagina o ela que vai vai ser ter capaz de que acumular e vai ter que tá certo? contribuir, que Durante aportar 15 anos, durante 15 15 anos, anos com determinado com valor, para que determinado você tenha valor poupança para para fazer quando, ao uma final de economia 15 para o anos, quando final ele de tiver, 15 anos, você vai quando seu começar a filho contribuir quando ele nascer. se empieza a E você vai contribuir, a contribuir de aportar forma quando ele regular, nasce e né? se aporta de maneira Quando regular. a criança, o Quando jovem entrar na o faculdade, jovem entra na ela vai universidade, receber de então vai volta o receber investimento dela, a inversão taxa de inflação mais isso com uma aqui, que é taxa para de poder pagar a inflação, mas universidade. isso aqui Mas o para dinheiro não é pagar a liberado de uma vez, universidade. o dinheiro vai ser Pero o liberado dinheiro não é liberado de uma vez. durante 5 anos. E sim, durante O governo 5 também anos. criou uma O governo aposentadoria também criou uma uma jubilação pública, aposentadoria privada para uma jubilação complementar a privada aposentadoria para pública, ou seja, complementar fez a melhorar o jubilação valor das pública. aposentadorias públicas. O governo Não criou fez o melhorou quê? Eu estou vendendo aqui o um título valor que chama das Renda Mais, jubilações você públicas, mas paga estão no vendendo mínimo um 15 anos. título que tem Ao que final pagar no de mínimo 15 15 anos, anos e ao você fim vai poder dos 15 resgatar anos e a se gente pode vai te dar todo mês o dinheirinho resgatar que acabar esse e dinheiro e subir se os vai valores a dar autônomos, ou todos seja, os em vez de meses melhorar a eh, aposentadoria, eu estou levando um os dinheiro essa que trabalhadores termine, e pagarem, isso é para os enfim, trabalhadores títulos, né, autônomos. bons no setor Os privado, sabendo que eles vão conseguir trabalhadores pagar têm que pagar regularmente títulos se em está no setor setor público. privado. E, finalmente, esse que eu queria concluir aqui, que é o Finalmente, Educa que Mais quero Mulheres. Para você contribuir, não sabe, terminar é um acá, é título Educar Mais só para Mulheres. mulheres, É que não um está título solo que, para que não mulheres estão no que não mercado de estão capitais, no né? mercado de capitais. Enfim, é para pessoas de É baixa para renda, né? pessoas de De 16 a 75 barros anos, ingressos, especialmente mães entre sozinhas, 16 que e é para elas 75 poderem pagar anos, algum tipo de estímulo aos filhos. especialmente as Elas madres de podem família. contribuir a partir de Elas podem R$ 35 aportar mensais, a que são partir de US$ 7. R$ 35 Elas podem mensuais, que são contribuir ao longo de US$ 7, têm que 60 contribuir, meses, elas aportar fazem as ao contas, largo de né? São 60 5 anos, meses, pelo menos. são 5 E anos aí por é lo o seguinte, menos, nesse e ínterim, se né, em elas este vierem morrer tempo ou tiverem alguma invalidez, o tiene governo, una né, muerte o o seguro, que é o invalidez, el seguro, gobierno vai dar aos filhos va a delas, dar a sus durante hijos um ano, durante un año cestas básicas, são canastras, né, de alimentos, canastras de e também um prêmio alimentos de 3.000, e, só por um ano, e é uma cesta básica de una valor prima bastante baixo, de de US$ 50. A cesta $3.000. básica padrão no Brasil custa La canastra 700 e essa é básica 250. em Em Brasil caso de custa violência 700 e doméstica, essa você é compraria 250. assistência Em caso de jurídica, o que é um violência absurdo, doméstica, o porque o seguro movimento de daria mulheres luta no Brasil, auxílio eu faço jurídico, parte dele, porque é um para a gente absurdo, poder porque garantir várias a mulheres participação da lutam em Defensoria Pública Brasil na para que defesa a das Defensoria mulheres, Pública defenda as criando mulheres, abrigos para poder criando colocar as mulheres em caso de abrigos violência para pôr as doméstica, fazer mulheres com que que elas passam tenham por uma violência defensoria pública doméstica, para que tenham uma independente, defensoria garantindo pública justamente
para defendê-las e garantizando que puedan estar apartadas de um companheiro violento. E, ao mesmo tempo, se aporta com o seguro social público, sus hijos vão ter uma jubilação hasta 21 anos em um valor mais elevado. Então, vemos o Estado competindo consigo mesmo, emitindo títulos, papeles, para seduzir as pessoas mais pobres a comprar títulos pagando um valor pequeno, porque assim podem esperar ter acesso a um benefício durante alguns anos, um fluxo de ingressos regulares, eu pago para esperar ter um retorno financeiro mais adelante. Então, temos um bem-estar cada vez mais lastreado em ativos, temos o Estado brasileiro que faz isso, e isso é um embrião de cambios no financiamento da política social. Então, temos o direito de propriedade prevalecendo e tudo passa a ser inversão. Então, o que tenho a dizer em relação aos interesses das mulheres? Eu estou caminhando na direção da o social cada vez mais vai ser distinto, vai ser diferente, não teremos padrões universais, porque não há universalidade. Há responsabilidade individual. ¿Cuánto se pagó por el título? Se puede pagar 5 o 6 dólares. Si se paga 30, 50, se va a recibir más. Si no pagó, es su problema. Si no tuvo un ahorro adecuado para pagar la universidad de su hijo, el precio de la universidad que ignora cuál será de aquí a 15 años, no lo va a poder pagar. Si no pudo juntar dinero para ello, hizo los cálculos cerrados y es su error. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir de acá a 15 años? ¿Y quién sabe si los precios van a aumentar? Entonces, es sumamente perjudicial para las mujeres porque las mujeres son justamente las que ganan menos, donde la desigualdad en términos de salarios son las mayores y van a tener que ir detrás de los riesgos financieros para poder suplir necesidades futuras con mucho menos condiciones de cumplir esos pagos regulares con esos títulos a lo largo del plazo. Al mismo tiempo, el cancelamiento de los derechos sociales debido a la devastación neoliberal significa que los derechos sociales pierden centralidad en favor de los derechos de propiedad de los activos. Así que hay una disputa individual. Las mujeres van a perder la capacidad de actuar de manera colectiva, conjunta, porque la sensación que se tiene es que hay que protegerse. El Estado da cada vez menos presupuesto, no hay transparencia. Los inversionistas institucionales, a través de los bonos intactos sociales, van a decidir dónde van a colocar el dinero. Pueden ser cosas contrarias a los intereses de las mujeres. Por ejemplo, puede ser que alguien algún día diga, quiero invertir para mejorar la oferta de crédito en tal lugar, pero que sea un lugar a donde las mujeres no tengan derecho a derechos reproductivos, porque es un inversionista, es el que va a definir las reglas junto con el Estado para esa localidad. Así que estamos frente a una profunda fragmentación de la política social y eso va a tener impactos dramáticos para las mujeres porque rompe todas las dinámicas colectivas de enfrentamiento, las luchas colectivas, nos debilita y hace que esa lógica de los retornos financieros también colonice las prácticas sociales que son tan fundamentales para que podamos avanzar en dirección de cambios y garantías sociales que todas necesitamos. Bueno, aquí voy a detenerme. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lena. Tenemos un par de consultas en el grupo, perdón, en el chat. Si, no sé si te parece más cómodo activar la traducción, porque hay algunas consultas que son largas. Ahí abajo
en el icono del mundo puedes. Não, vocês podem falar em espanhol, eu entendo. Bueno, Pueden hablar en español y yo entiendo. me preguntaba, escuchándote y con toda esta información, si todavía hay lugar para disputar los modelos de cobertura universales, ¿verdad? Me dejaste como con esa pregunta, si todavía los movimientos sociales, los movimientos feministas tenemos espacio para reivindicar el rol del Estado en la garantía de lo que son nada más y nada menos que derechos, ¿verdad? Derechos humanos. Pero bueno, Josefina, voy a empezar de atrás para adelante porque se conecta un poco con esto que vos decías y hablabas de la educación superior y el endeudamiento en ese ámbito. Josefina de Argentina te pregunta si observas desigualdades de género en los créditos deudas que describiste, tanto en los créditos estudiantiles como en el resto, respecto al acceso como también a la posibilidad de pago de la deuda, ¿verdad? Y en ese sentido... Eu vou responder rapidamente. Voy a responder rápidamente. Las mujeres son las más numerosas entre las personas endeudadas actualmente en Brasil. ¿Por qué? Principalmente las mujeres pobres. ¿Por qué? Primero porque ellas son las que tienen el beneficio de la bolsa familiar. Hay 18 millones de personas, mujeres, que reciben el beneficio y por lo tanto son ellas las que pueden ir al banco. Ese dinero que va a servir de colateral y con ese dinero van a tomar un préstamo en el banco y todos los meses el banco va a disminuir la remuneración del préstamo. Una parte principal es el pago de intereses, por lo tanto va a recibir un beneficio medio. Así que las mujeres pobres están endeudando, su costo de reproducción creció porque están incorporando que el pago de los intereses. Para eso, las mujeres también son las que tienen mayor incumplimiento, pero hay diferentes créditos, hay créditos diferenciados. Las mujeres son más incumplidoras, es decir, dejan de pagar sus préstamos y los créditos de consumo, que son los créditos para los pagos diarios, para lo que se necesita, independientemente de lo que sea, nadie está interesado, es un crédito libre. Están más endeudados con créditos inmobiliarios porque ellos son los que tienen más activos inmobiliarios y créditos para compra de carros. Ahora aquí en Brasil estamos teniendo la búsqueda muy grande de crédito para carros, algo que había disminuido porque debido al Uber, porque las personas desempleadas necesitan adquirir un carro y principalmente es un carro de segunda mano, un carro usado. Entonces, la curva de crédito para compra de carro usado explotó ahora en Brasil y hay un crédito que ahora se está usando más es por los hombres, pero las mujeres son las más endeudadas y el número de ellas también es mayor entre las incumplidoras porque el dinero que ellas toman es un dinero esencial para pagar las necesidades diarias de la vida, es una responsabilidad suya como mujeres. ¿Y qué hace el gobierno al decir, les estamos dando el beneficio, asistencial en la mano de las mujeres, pero en verdad sabemos que también es un proceso de endeudamiento y de vulnerabilización de las mujeres para o a través de su inserción en los mercados financieros. Gracias, Lena. En relación a esa pregunta, Denise de México quiere saber si podrías dar una perspectiva comparada sobre la diferenciación entre intereses y montos de préstamos para mujeres, la feminización del microcrédito, dice, y las fuentes de intereses y montos al que acceden las corporaciones y los ultra ricos. Su pregunta es, ¿los ultra ricos se financian sobre sus activos financieros o reales? Ok, cada vez más los ricos, y yo mostré eso Los ricos, pasada, cada vez más, y eso ya lo vimos también en la clase anterior, los ricos ricos se quedan cada vez más ricos porque los activos, es decir, los derechos de propiedad que ejercen
sobre determinados papeles, pueden ser acciones, pueden ser algunos securities de la deuda pública, pueden ser letras, pueden ser O que a gente tem que entender Lo é que que tenemos que a entender es magnitude, que né, la de produtos magnitud financeiros que de productos surgem, vou dar um financieros exemplo que aqui no Brasil. surgen. Voy a dar un Antigamente, a ejemplo. agricultura Aquí en era Brasil, financiada antiguamente, la agricultura especialmente estaba pelo financiada orçamento público. principalmente Então, por el tinha lá o presupuesto público. crédito rural. Así que teníamos el Agora, crédito os rural. próprios grandes Actualmente, produtores los rurais, mismos eles grandes conseguiram productores criar rurales letras de lograron crédito crear rural. las letras de Então, crédito são rural. papéis que eles Entonces, lançam no son mercado, papeles que o lanzan al Estado também mercado lança, não y el paga Estado imposto de también los renda, lanza. No mas é paga para impuesto de pessoas que renta, tenham mais de pero um es milhão de para reais personas que para investir. tengan más Ou de seja, $1.000.000 US$ 200.000. para invertirlos, es Quem vai decir, investir? Os $200.000 muito para ricos, que vão invertir. investir com Los que son segurança, muy ricos y porque van a a invertir con letra de seguridad crédito rural porque es una letra de crédito. La letra de crédito emitido rural pelo es Estado, un título emitido pega o por el dinheiro, Estado, lo R$ 1 milhão emite de el reais, Estado, toma el e dinero, coloca un para o millón de investimento da reales, agricultura y e lo coloca para la remunera inversión as en la pessoas. agricultura y luego Então, remunera a é um las risco, porque é personas o que no Estado que tienen está ningún riesgo, porque es el emitindo título. Estado el que está E emitiendo aí, títulos. você ainda por cima, Y para ahí, estimular os ricos a además, para fazerem isso, estimular a que los comprarem essa ricos letra hagan de esto, a crédito que rural, compren esta você letra de diz, olha, você não crédito precisa pagar rural, imposto de renda. les dice, no Você fica necesitas livre, pagar então impuesto todo o de ganho que eles renta, têm, ou seja, vas a a remuneração quedar dos libre impostos que o Estado de paga, impuestos, así que eles todas las colocam no dinheiro. ganancias que Então, a tenga va gente a tem ser uma a través de los articulação, intereses que né, paga el Estado. na Así que questão da ellos no pagan reprodução da impuestos de riqueza dos renta. ricos, Entonces, hay una que se dá articulación em grande en el parte tema de reproducción de através la da riqueza de los criação ricos dessas que se da novas en gran classes de parte a través de ativos la que se creación de beneficiam las clases de de activos que políticas se de benefician de desoneração políticas tributária, de de, isenção tributária. de Então, a coisa exoneración mais, agora o que tributaria. se tentou Es decir, fazer, falamos nisso semana ahora lo passada, que foi justamente tratamos de criar hacer, y también ya hablamos sobre eso en la um clase imposto pasada, sobre as fue crear empresas un pelo impuesto menos sobre las 15%, empresas, né? al menos de Sobre o líquido, 15% que deve de la entrar para ganancia valer, porque ainda líquida não começou, que mas a gente ainda não debe consegue entrar en fazer isso vigencia en todo el mundo, pero para aún as no empresas ha empezado. individuais, Pero no pode ser logramos uma coisa hacerlo que a gente desde el tem punto que de ver vista de las riquezas discutir. individuales, Então, o que a aunque gente es tem algo que que ya se está entender discutiendo. é Entonces, lo que que, tenemos na que verdade, entender es que en quando realidad, os pobres pegam título da cuando dívida, los sim, compram pobres títulos para poder um dia pagar compran a títulos universidade o dos seus deudas para filhos, que algún pode día poder ser pagar la universidad de sus hijos, PGD, lo para cual que es os filhos absurdo porque en realidad estudem, deberían para tener ter derecho a moradia que sus hijos social, vayan a la enfim, ter universidad, a transporte tener subsidiado, poder vivienda fazer social, a compras, tener eles subsidio estão para el entrando nessa transporte, en fin, mesma todos ese lógica tipo e esse de cosas. sistema Ellos tem que están ser entrando en ese feito. mismo Então, o tipo que de que é a lógicas y esperan tener colonização da retornos. Entonces, finança? ¿qué É es a la ideia de todos colonización de nós las queremos finanzas? Es la ter idea de que investimentos para todos termos o quê? queremos tener Retornos inversiones futuros. para, que, Só para que os tener retornos retornos dos futuros. ricos são Pero el retorno de los infinitamente ricos superiores son pela infinitamente magnitude das suas superiores inversões, debido a la magnitud de sus pela, inversiones, enfim, pelas possibilidades que eles têm de ter debido a acesso las a recursos posibilidades que tienen de regulatórios tener acceso a los internacionais, se activos, a las beneficiar de posibilidades todas que essas tienen de circular vantagens en sus mercados tributárias, internacionales y a porque, beneficiarse de todas evidentemente, estas os ventajas pobres não têm. tributarias E os que pobres hoje, evidentemente no caso los brasileiro, e pobres eu falo no com toda tienen. certeza, Y actualmente são yo os estoy que hablando são del caso responsáveis brasileño y pela lo digo con toda grande seguridad, ellos son lucratividade responsables de la financeira. Por quê? gran Porque ganancia não de los prestam bancos para nada, brasileños né? porque los Rico ricos no empresta ao toman banco. préstamos, los ricos le prestan al banco. Gracias, Lena. Una última consulta que es de Verónica y acerca de los casos de financiarización. Si conoces casos de financiarización en los cuidados o en las políticas de cuidado. Então, as políticas de cuidados estão passando por uma situação Las muito políticas de cuidado difícil. están pasando por una Porque a situación ideia muy do social difícil impact bonds, porque la ou idea de seja, los o bonos de governo emite impacto um título, social, es certo? decir, Ele está el gobierno privatizado. emite O un título. governo, Voy a uma poner un ejemplo. El prefeitura, pode gobierno até ser o uma una prefeitura, qualquer municipalidad, puede pessoa. ser inclusive una Ela, enfim, municipalidad, a una prefeitura alcaldía, está querendo quiere remunerar o trabalho de um conjunto de remunerar el mulheres que trabajo de podem un prestar grupo de serviços mujeres que para pueden creches prestar populares, servicios porque não tem para creche e não tem guarderías como o populares Estado porque no hay financiar isso. guarderías Aí o y que el faz o Estado Estado? no O puede Estado diz assim, olha, eu vou emitir um financiarlo. título Entonces el aqui. Estado dice, voy a Aí o emitir título investidor
y el internacional, inversionista que eles querem internacional llega y financiar dice, isso, porque yo quiero a financiar esto filântropo capitalismo, né, porque como se diz, é a vamos a filantropia tener un capitalista. Eu quero filántropo isso, é uma boa capitalismo. ação que eu Bueno, estou la fazendo, eu vou filantropía fazer isso. capitalista. Bueno, Aí es ele una buena pega e acción que estoy financia essa haciendo. ¿Viste eso? atividade, Entonces viene, esperando que as financia esa mulheres possam actividad criar y pequenas espera que las creches mujeres populares, puedan então vai ter crear recursos. pequeñas guarderías Mas, populares, así que evidentemente, van a a tener los recursos, remuneração dessas etcétera. Pero mulheres vai obviamente depender la do sucesso remuneración de das esas atividades mujeres que va a existem na depender del cidade, éxito de su vai actividad, por ejemplo, depender de um en los conjunto de cuidados. Va a outras depender también dimensões de da una própria serie de infraestrutura otras que dimensiones de são la misma necessárias para ela poder infraestructura fazer de los isso servicios e que que muitas son vezes não serão necesarios suficientes. para Mas que o que ella a pueda gente hacerlo, vê que muchas hoje veces no va a ser nos suficiente. Pero lo que países, vemos em ahora, particular en los na países en África, desarrollo, mas não principalmente apenas, en África, pero no também tem solamente en África, a sino dimensão también, do por care ejemplo, en cada vez Inglaterra, mais sendo vemos la financiado por dimensión investidores de que lo que escolhem as cada vez es atividades que interessam más financiado por los as crianças inversionistas. desenvolvidas pelas Escogen mulheres, actividades que tanto les economias que interesa, também actividades são desarrolladas relativamente por práticas mujeres, nesses manteniendo créditos, niveles de desenvolvimento remuneración imobiliário, relativamente com bajos para esas expectativas de mujeres, retornos, e para em paralelo a gente tem os una determinada grandes expectativa fundos de retorno y internacionais paralelamente hay los grandes os inversionistas chamados certos institucionales que idosos, né, para aqueles idosos que por tiveram acesso ejemplo, a aposentadorias, que têm invierten, por patrimônio, que ejemplo, podem en pagar las por isso. casas para adultos Nesse mayores, sentido, a gente tem um casas processo de que los adultos mayores que segmentação tienen un patrimonio dos pueden serviços pagar. de care Hay muito una grande, segmentación com de los uma servicios financiarização muy maior grande, pelo con una fundo de baixa financiarización en la construção punta por de la residências de luxo e coisas construcción de assim, que residencia de vão lujos, captar etcétera, recursos o cosas das así, donde van famílias a que podem captar pagar, recursos de las e do familias que outro pueden lado, pagar, y por el otro um lado, en el processo otro de extremo, un financiarização proceso de dos financiarización cuidados que entra sem de los definição. cuidados Claro que existe que sempre nesses entran sin dois alguna pontos definición. a Claro definição de que también critérios, de entra padrões, dentro de de esta metas que têm que ser definición alcançadas, de que se não forem bonos, alcançadas, evidentemente los implicam criterios de que aquela patrones, de atividade, metas em que algum se tienen que momento, alcanzar, y ela si no vai se deixar de ser alcanzan esas viável de se metas, desenvolver. las Então, a personas gente van tem a verse realmente también hoje não uma afectadas, las personas política en esas pública actividades. Así que universal, tenemos que desarrollar onde actualmente você una tem, política enfim, a pública universal, necessidade de donde distribuir esse haya la serviço em necesidad todo de o país, distribuir mas el cada servicio en vez todo el mais país, interesses financeiros em busca pero de hay cada retornos vez más que vão intereses justamente financieros en busca de orientar como retornos vai que se van dar a o padrão de orientar cómo provisão se dos va a dar el cuidados e patrón que en la faz com que provisión de los cuidados. parece as Y mulheres me estejam parece muito que eso hace que dependentes las realmente mujeres se vuelvan dos también muy investimentos, quando que a dependientes gente de las precisa romper com a lógica inversiones, da cuando en realidad financiarização, lo que romper com a necesitamos lógica da es romper financiarização esa dos lógica de ricos, la financiarización. outro grau de Y para romper organização, esa e nós lógica precisamos hoje necesitamos otro tipo de organización, otro Estado que actualmente no tenemos. Muchas gracias, Lena. Bueno, nos hemos pasado 15 minutos de la hora, pero creo que valieron completamente la pena. No quiero despedirte sin antes agradecerte la predisposición y, bueno, la generosidad de compartirnos tus conocimientos. Ahora también, y antes de cerrar, quiero decirte que ya están preguntando por el libro. Desde Ecuador me dicen que ingresaron a la librería para hacer la compra, pero pareciera que solo están físicos. Se consultan si es que se puede comprar también el libro en formato digital, porque en Ecuador no hay Claro, correo nacional. claro, claro. Então, eu vou dizer, vocês entrem Bueno, na les voy a decir, ingresen a la Amazon Brasil, lá, apenas Brasil, põe o título do livro. y pueden E colocar el eles vão título poder del comprar, a libro gente y van consegue a poder comprar por 8 comprarlo. dólares. Pudimos E ele já está ponerlo a disponível. Se $8 vocês y ya colocarem está disponible. e-book e o Si nome ponen do livro, ebook y vocês vão colocan ver el que tem nombre del várias libro, van a livrarias no ver que Brasil que hay já varias estão librerías en vendendo. E é Brasil bom que que lo seja están esse vendiendo. e-book, Y es bueno que porque é sea um un livro muito ebook, grande. Só um porque minutinho. es un libro muy grande. Espera aí. Disculpen, les voy a mostrar el libro. Na verdade, não é um livro, é uma Bíblia. No es un libro, es una Biblia. Mas é um livro fantástico, maravilhoso, tem textos Pero es un libro interessantíssimos fantástico, sobre a maravilloso. financiarização da saúde, do care, de tudo. Muchísimo sobre la Então, realmente, financiarización de o la e-book vale a salud, pena, mas esse, embora todo. grande, ele é Entonces, el excelente, ele é ebook muito vale bem la feito pena, pero e a gente este está libro muito es contente. muy E, grande, enfim, os como lançamentos vão se con seguindo. el formato que lo Queria hemos hecho. agradecer muito o Quería convite agradecerles mucho porque, la sim, é invitación. gigante, é uma Bíblia.
Sí, es gigante, es una Biblia, pero vale la pena. Quería agradecerles la invitación, ha sido una alegría participar con ustedes, conocer, participar con Montserrat. Estoy aquí, si necesitan alguna información, estoy a disposición Lena, de piden que pongas el libro en ustedes. pantalla de nuevo. Aqui, assim? ¿Sí? Ahí va, Gabriela. Financiarización. No sé qué dice ahí abajo, no alcanzo a leer. Crisis, Crise, estagnação estancamiento desigualdade. y desigualdad. Financiarización con estancación y desigualdad. O que é importante, assim, eu não sei, o que eu tentei fazer na aula de hoje Lo que traté foi de hacer en la mostrar clase de hoy que fue não é só crédito mostrarles e endividamento, que no solamente se trata del crédito y del processo de endeudamiento, sino reestruturação das cómo detrás de eso hay un proceso de reestructuración de las empresas, de los que servicios, y que son transformam uma grupos universidade multinacionales que uma transforman una família, universidad que era propiedad de una familia en una gran corporación que va a vender sus acciones, que va a abrir capital de bolsa, que va a traer más inversiones y va a cambiar la naturaleza de la provisión de la educación, porque actualmente lo que vemos cada vez más es una degradación de la enseñanza. Los jóvenes no van a tener la posibilidad de socializar en una universidad como se está haciendo ahora en los Estados Unidos. Las universidades están tomando las universidades, ya están siendo tomados presos, luchan por el reconocimiento de los derechos ahora, por ejemplo, del pueblo palestino. Y son ellos que quieren que financien las plataformas, porque quieren gastar poco y ganar mucho. Inclusive ellos quieren ofrecer el crédito educacional. Así que estamos en un momento de mucha reestructuración. Cada país es diferente, las élites en cada lugar hacen algo diferente, las personas, la población reacciona de manera diferente. Entonces tenemos que entender la especificidad de cada contexto, pero también saber lo que hay detrás del capital portador de intereses, el capital ficticio y detrás de la producción. Y es así que queremos volver a la producción para una Gracias, Lena. economía Acá real y justamente de dominancia Josefina desde financiera. Argentina dice, bueno, que justamente estuvieron con una enorme movilización en defensa por la universidad pública. Así que bueno. Todo mundo na rua, beleza. Aqui no Brasil, não consegue. Sabe por que não consegue? Porque 77% dos estudantes estão em Hacer porque 77% de los estudiantes están en universidades privadas. ¿Qué es lo que quieren ellos? Quieren créditos baratos. Es una tragedia. Y tenemos que entender que lo fundamental es preservación del público, porque si vamos a la esfera privada no vamos a tener salida. Felicitaciones a los argentinos. Vivan los jóvenes. Nos quedamos con ganas de seguir escuchándote. Gracias, Lena, gracias a todas. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Ok, chao.